make my body go, make our bodies higher. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Crianças, vamos continuar falando sobre força, né? A gente falou na primeira aula ali o conceito de força, as palavras que nós usamos no dia a dia, né, que depende muito do contexto. A gente usa a palavra força, mas com contextos diferentes, que quando a gente vai usar cientificamente numa prova, num trabalho, o conceito é totalmente diferente, né? E a gente vai continuar trabalhando aí o termo força, ok? E aí a gente vai contar hoje um pouquinho da história, né? Um pouquinho de quem foi que realmente começou os trabalhos aí sobre força, né? E quem começou, gente, foi lá na Grécia Antiga, um filósofo chamado Aristóteles. Então, para o Aristóteles, o movimento de um corpo dependia da força aplicada. Até aí, fera, beleza. Logo, assim que a força deixasse de ser aplicada, o objeto deveria parar. E, bem, hoje em dia, a gente sabe que as coisas não acontecem, o pensamento não é dessa forma. Não é porque parou de ser aplicado, a força parou de ser aplicada, que houve ali também o cessar, né, do movimento. Não. Atualmente a gente sabe que o objeto, aquilo que estava no movimento por conta daquela força, né, foi aplicada nesse objeto, ele para. Por quê? Porque ele tem a atuação de outras forças que são contrárias a esse movimento. Em geral, são as forças de atrito e da resistência do ar, tá ok? E, bem, essa concepção, né, veio aí de vários pensadores, entre eles o nosso Galileu Galilei, o que está aqui abaixo, né, o primeiro, e o próximo, Isaac Newton, né? Então, eles continuaram aí a trabalhar o conceito força. Vamos, então, conhecer as leis de Newton que trabalham aí essa força, ok? Vamos lá. Olhem na página 10, tá ok? Vocês podem estar acompanhando pela página 10 do seu livro didático, volume 3, ok? Então, imagina que você esteja retornando da escola e esteja em pé dentro de um ônibus, em repouso em relação ao piso, quando, imagina, você está igual essa foto aqui do lado, você está dentro do ônibus, em pé, se segurando lá, né? E de repente o motorista pisa no freio. O que vai acontecer com você que está lá, né? Você está naquela situação e de repente ele passou um cachorro na frente, ele pisa, né? Pisa bruscamente ali no freio. E o que vai acontecer? Nessa situação, o seu corpo entrará em movimento em relação ao motorista? Pensa aí. O que você acha? Sim, né? O tio não vai dar isso muito tempo, não. Até porque Bolinha está latindo demais. Meu Deus, vamos lá. O que acontece? O seu corpo vai entrar em movimento? Sim, né? Vamos lá continuar, né? Sim, porque o motorista, né, reduz a velocidade do ônibus, mas o seu corpo tende a permanecer em movimento, ok? Então, o que acontece ali no ônibus? Você está dentro do ônibus, o ônibus, em relação ao olho do observador, ele está em movimento, né? E de repente ele faz uma parada, dá uma parada, o que teu corpo faz? Ele vai para frente e volta, você se segura e volta, né? Por quê? Porque a tendência do seu corpo é continuar o movimento que estava anteriormente, né? E aí, vamos lá, vou ter uma outra pergunta. Caso isso ocorra, houve alguma força que empurrou para frente? Alguém lá de trás foi e te empurrou para frente? Pensa aí.
Não, né? O aluno estava em movimento e continuou em movimento como antes. Por isso que ele vai para frente, mas como ele está se segurando, né? Ele vai para frente e depois ele volta. O que houve foi uma força, que foi o atrito ao frear em relação ao aluno, que reduziu a velocidade do ônibus, tá ok? Então, só para a gente fechar aqui, o que é a lei, a primeira lei de Newton, né? Aqui vai falar da inércia, a lei da inércia, ok? O princípio da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força resultante. Ou seja, o corpo ele tem uma certa tendência natural a estar naquele repouso, né, original. Se ele está no estado original, ok? Se o estado original, o primeiro estado dele é em repouso, ele tem essa certa preguiça de sair do repouso. Ou, de repente, em movimento. Ele já está em movimento, velocidade constante. Ele tem uma certa preguiça de, nesse caso, parar, ok? Então, a primeira lei é conhecida como o princípio da inércia e está relacionada à tendência dos corpos de manter o estado de repouso, caso já estejam em repouso, ou estado de movimento, caso já estejam em movimento com velocidade constante. Ok, queridos? Ou seja, todos os corpos têm essa preguiça, ó, preguiça natural. Se estiverem em movimento com velocidade constante, eles tendem a permanecer em movimento com velocidade constante. Se estiverem em repouso, eles tendem a permanecer em repouso, tá ok? E eles vão mudar ou não. Como é que eles vão sair ou desse repouso ou desse movimento? Vai depender do quê? Vai depender da força que vai ser aplicada ali em relação àquele objeto, né? Para ele entrar em repouso ou sair do movimento, ok? E aqui a gente tem uma tirinha, né? A tirinha do Garfield, e diz assim: você é preguiçoso, o dono dele, né? Ele diz assim: não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. É muito esperto esse gato, hein? Então, nessa tirinha, o Garfield, ele tá exemplificando, né, o princípio aí da inércia, pois para tirá-lo do repouso será preciso uma força resultante que tem que atuar sobre ele. A mesma coisa ali em relação ao ônibus, né? Para modificar a velocidade de um corpo em movimento, também é preciso que uma força atue sobre ele. É por isso que os passageiros eles devem se segurar, tá? Se os passageiros em um ônibus que está em movimento em relação ao solo, eles também estão em movimento em relação ao solo. Então, quando o ônibus é freado, a tendência é que os passageiros, né, eles sejam lançados, continuem com a mesma, fazendo o mesmo movimento que o ônibus fazia anteriormente, tá ok? E aí é interessante que os passageiros, estejam atentos aí, né? Porque a gente sabe que as nossas estradas, né? Pode sim acontecer de cachorro, pessoas mesmo estarem atravessando fora da faixa, enfim, gente, lombada não sinalizada, né? Então é interessante que você tenha aí esse cuidado quando está andando de ônibus, ok? Um outro momento, né, que a gente também pode estar vendo aí, esse exemplo aqui do cavalo, né, da pessoa que faz hipismo, né? Então, a gente está vendo aí o cavalo e a pessoa que está o conduzindo, né? O jockey.
na verdade, eles estão saindo dali com um certo movimento e num determinado momento o cavalo freia bruscamente. E o que acontece com ele? Por que ele é lançado para frente? Porque o corpo dele, né, do jockey, a tendência dele é continuar o movimento. Ele não freia igual o cavalo, ele segue reto. Por que será que os carros, né, a gente precisa, é lei, a gente tem que andar com o cinto de segurança? Justamente por conta aí da primeira lei de Newton, né, que fala aí da inércia. Imagina que você está passeando, não, você não, uma pessoa está passeando, né, e de repente acontece um choque entre os carros, ou de repente há uma parada brusca. Então a sua tendência é de continuar aí o movimento, né? E o cinto ele vem justamente para bloquear, para você, na verdade, não bater o seu rosto ali no vidro do carro, no para-brisa, ou ser lançado para fora do carro, né? Então há um propósito, né? E foi utilizado aí a lei da física para essa produção aí do cinto de segurança. Vamos lá, queridos. Segunda lei. E aí a gente vai falar, são 3 leis, tá? A gente vai falar da segunda lei de Newton. E no dia a dia são muitas as situações em que precisamos empurrar ou puxar objetos, né? Imagina aí que de repente o seu carro, o carro do papai, da mamãe, enfim, deu um problema. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai empurrar, né? Deu um problema em via pública, no meio da pista. A gente vai ter que tirar ele de lá, então a gente vai ter que empurrar, não é verdade? Nessa situação, quando nós empurramos, nós estamos aplicando uma força que é diferente de zero sobre o automóvel, para poder tirá-lo ali do repouso, né? Que já que ele pifou, ele parou ali, e colocá-lo para uma outra parte, para um outro local ali da via, ok? Então a gente está aplicando uma força ali naquele carro, né? E aqui, vou pegar o exemplo do livro na página 12, da locomotiva, tá ok? Então olha lá, às vezes são necessárias 2 ou mais locomotivas para movimentar uma composição de vários vagões. Por quê? Imagina aí, ó, uma locomotiva puxando os vagões de um trem. Às vezes é necessário que tenha mais de uma locomotiva. Por que será? Vamos imaginar? Será que o trem é leve? Será que ele é pesado? Pois é, né? E às vezes ela precisa de mais locomotivas porque o trem ele tem uma massa considerável. Então, logo para que possa tirá-lo da inércia, né? Possa tirá-lo do repouso, precisa de uma força considerável também, para que ele possa se movimentar. Então, pelo fato dele ter uma massa considerável, uma inércia considerável, o que é a inércia? A tendência dele continuar no seu estado original, ou é em repouso ou é em movimento, ok? Então, tende a ter uma inércia também considerável, difícil ali de movimentar. Então, para isso, há necessidade de haver mais de uma locomotiva para que ela possa puxar os vagões e então entrar em movimento, ok? Bem, deixa eu passar aqui. Não, volta. E aí, crianças, uma outra pergunta também, né? Vamos lá imaginar, né? Que a tia tem um propósito lá no final. Deixa eu só olhar aqui o tempo. Lá no final. Para tirar um carro do repouso, a dificuldade seria maior ou menor ou igual a de mover um trem como esse aqui da fotografia? Vocês acham que a mesma força que seria para tirar um carro, a força que seria para tirar o carro, ela seria maior, menor ou a mesma para movimentar esse trem? Certamente, para movimentar o trem, né, a gente tem que ter uma força maior, né? Por quê? Porque o trem, ele tem mais massa do que o carro. Logo, ele vai precisar de uma força resultante maior, ok? Então, você já deve ter reparado que para poder aumentar ou diminuir a velocidade
né, de um movimento, é preciso que uma força atue sobre esse objeto, sobre esse corpo, ok? A rapidez com que a velocidade é aumentada ou ela é diminuída, eu chamo de aceleração. O que é aceleração? É a rapidez que essa velocidade, ora ela é aumentada ou ela é diminuída, eu chamo de aceleração. Assim, se a velocidade aumenta ou diminui muito rápido, é porque a aceleração tem um valor grande, ok? Então, o carro, né, movimentou ali com muita velocidade, ela teve uma aceleração importante, né? Ou diminuiu, houve ali uma alteração na aceleração, ok? Vamos lá, continuando. E aqui a gente tem o conceito aí da segunda lei, né? Algo não chega a ser o conceito, mas chega a ser bem próximo. Ó. Quanto maior a força resultante aplicada sobre um corpo, maior a aceleração apresentada por ele. Notem, crianças, que aqui a gente tem uma pessoa, né, que vai empurrar um carrinho de supermercado. Então, no primeiro momento, estão ali em repouso. No segundo momento, a gente está vendo que a pessoa está empurrando o carrinho, logo ela está aplicando uma força nesse carrinho e já está também agindo sobre ele, né? Uma aceleração, surge sobre ele uma aceleração e uma velocidade, ok? Se você dobra a terceira pessoa, ela dobra a sua força resultante, se ela dobra a sua força resultante, o que vai acontecer com a aceleração? Ela dobra também. Se você triplica a sua força resultante, o que vai acontecer com essa aceleração? Ela vai triplicar também. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção em relação ao carrinho. Notem que a massa dele é igual em todas as situações. Por quê? Porque a massa desse carrinho, ela vai influenciar em relação à força aplicada. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, tá entendendo? Então, eu quero que você perceba o seguinte, que quanto maior for a força aplicada sobre um corpo, maior vai ser a aceleração. Porém, a massa desse corpo, se ela for mudando ao longo, né, do percurso, vai haver uma mudança também aí nessa aceleração, ok? Mas vamos lá. Aqui, ó. E aí, crianças, olhando bem para essa foto, né, para essa imagem, a gente já viu umas coisinhas diferentes, né? Uma força resultante acelera mais os corpos com menor massa, porque eles têm menor inércia, ok? Mas nesse caso aqui, crianças, o que está acontecendo com esses exemplos, com esses homens que estão empurrando o carrinho? O carrinho começa seco, vazio, mas ele termina cheio de produto. Se ele termina cheio de produto, ele está com uma massa diferenciada, né? Diferente do primeiro carrinho. Então, olha lá, essa imagem, ela mostra que para uma mesma força, é a mesma força, tá, gente? Quanto maior a massa, menor a aceleração, pois é mais difícil alterar o seu movimento. Assim, para uma mesma força realizada, se a massa dobra, o que vai acontecer? A massa aumentou, ele ficou mais pesado, né? O que acontece com essa aceleração? Ela reduz pela metade. Mas se eu continuo fazendo a mesma força, né? A mesma força, mas se essa massa ela triplica, o que vai acontecer com essa aceleração? Ela vai diminuir, tá ok? Ela vai reduzir a terça parte. Então, é interessante a gente entender que
é mais difícil a gente movimentar determinados objetos dependendo aí da sua massa, tá ok? Se ele tiver uma massa considerável, ok? Então, quando ele, no primeiro desenho, a massa dele era constante, quase não tinha, o carrinho estava vazio, né? A gente via que aplicava-se uma força resultante, mas como ele não tinha uma massa considerável, a aceleração ela dobrava também. Dobrava a força, dobrava a aceleração. Porém, quando os corpos, né, têm uma massa maior, o que acontece? Essa aceleração, essa força de aceleração, ela diminui, ok? Quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia. O que é inércia? Tendência de permanecer ou em repouso ou em movimento. E mais difícil será acelerá-lo, né? Produzir aí a sua aceleração, ok? Então, nós podemos até, existe uma fórmula matemática, né? No caso da segunda lei de Newton, essa lei ela pode ser expressa numa fórmula, ok? Força resultante que é igual a massa vezes aceleração, ok? Força resultante que é igual a massa vezes a aceleração, tá? Mas não se preocupem que a gente ainda vai retomar esse assunto mais lá para frente, ok? Não se preocupem com a fórmula, eu quero que vocês entendam o processo, o conteúdo da lei, ou melhor, das leis, porque essa já é a segunda, ok? Vamos então para a terceira lei. Bem, na terceira lei de Newton, ela é bem interessante também, viu? Há diversas situações em que a atuação de uma força resulta numa reação produzida por ela. Vocês já ouviram falar na ação e reação? Pois é essa lei que a gente está falando. Então vamos lá, vamos imaginar que você está com um patins, calçou um patins ou de repente está em cima de um skate. E de repente você chega próximo de uma parede, né? Ou em cima do patins ou do skate, você aplica uma força na parede. O que acontece com você? Isso mesmo, né? Você é empurrado para trás. Ou seja, você empurrou a parede, a ação. Você fez uma ação de empurrar a parede. Mas a parede também o empurrou. E aí nós dizemos que isso é a reação. Por isso você foi para trás, ok? E situações como essa estão aí no centro da terceira lei de Newton, ok? Para entender melhor, vamos olhar aqui para os meninos, para os bombeiros. E chama o bombeiro, olha o bombeiro aqui, ó. Para entender melhor, pense no trabalho dos bombeiros. Você já reparou que quando usam água para combater grandes incêndios, eles usam, né, uma mangueira, ok? E aí, crianças, pergunta que não quer calar. Você sabe por que são necessários vários bombeiros, né, para segurar essa mangueira? Vamos lá pensando. Tá bom, já não vai dar muito tempo não, que aqui o tempo é reduzido, né? Porque a água provoca uma força no sentido contrário ao movimento de saída da água. Então, na verdade, ela faz, ó, tem duas forças aí atuando, né? Tem a força de vazão que vai jogar a água para fora, mas também tem a força que a água exerce sobre a mangueira, ok? Sobre a mangueira. E aí, crianças, existem então esses dois momentos de ação e reação. Vamos lá, então, ok? Bem, o que aconteceria com a mangueira se os bombeiros a soltassem, né? Como é uma pressão muito grande, ela ia ficar ricocheteando, né? Ia jogar para um lado, jogar para o outro, né? Ia bater em tudo que tivesse ali no seu redor, ao seu redor. Ok, crianças,
Vamos lá, então, entender aqui um pouquinho do enunciado da terceira lei de Newton. Para toda ação sobre um corpo, há uma reação de mesmo valor, que quer dizer a mesma coisa que intensidade, mas de sentido contrário, aplicada no outro corpo. Então, eu vou ter aí algumas características básicas nessa lei. Então, eu vou ter, ó, as forças de ação e reação, elas não se anulam, tá? Elas não se anulam, tá? Pois são aplicadas em corpos diferentes. Elas apresentam a mesma intensidade, a mesma força, só que elas têm sentidos opostos. Então, se uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda, tá? Atuam concomitantemente. O que é isso? Elas atuam no mesmo intervalo de tempo, no mesmo momento, ok? Só que em corpos diferentes, em sentidos diferentes, porém com a mesma intensidade. E aí a gente pode sintetizar as três leis. Primeira lei, se a força resultante é nula, o corpo está em repouso ou em movimento constante. Esse é o princípio da inércia. Quando eu falo nula, é zero, tá ok? Então, se a força resultante é zero, o corpo está em movimento, ou está em repouso ou está em movimento. Ele não mudou, ok? Ele só vai mudar se, né, essa força resultante ela for maior que zero. Então, como lá na segunda lei, ó, se a força resultante é diferente de zero, ela provoca uma aceleração. E aí a gente vai ter a fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei vai falar dos pares. As forças aparecem em pares, mas agem em corpos diferentes. E aí a gente vai ter o princípio da ação e reação. Meus queridos, muito obrigada. Lá no grupo eu vou passar as atividades para vocês, ok? Que nós tenhamos uma semana abençoada. Muito obrigada por tudo. Beijos. Tchau.